A Caixa Seguridade anunciou dividendos e divulgou o resultado do quarto trimestre de 2024 e a qualquer momento ela deve anunciar novidades sobre o follow-on. Vamos começar então com os dividendos, que na verdade não é um anúncio ainda, e sim a proposta, ela está antecipando aqui para a gente que vai ser discutida na Assembleia, então provavelmente isso vai virar dividendos, né? No dia 25 de abril de 2025 vai ser discutido então na Assembleia Geral Ordinária os dividendos aí restantes aqui para o ano exercício 2025. Então eles estão propondo aqui, ó, 11,3 mais 900, dá 960 milhões aqui. Totalizando no ano, quando a gente soma com os dividendos já anunciados anteriormente, dá 91,4% de todo o lucro líquido da empresa, sendo então pago em dividendos. Então, isso aqui provavelmente a gente vai saber a data no dia 25 de abril, a Datacom é a data de pagamento, a Datacom é bem capaz que seja no próprio dia 25 de abril, mas só vamos descobrir de fato oficialmente no dia 25 de abril, na data da Assembleia, tá? Então ficou da seguinte forma, no dia 25/4 nós descobriremos a Datacom, que pode acabar sendo o próprio dia 25/4, né? Também descobriremos a data de pagamento e confirmaremos aqui a data, o valor do dividendo, que deve ser esses 32 centavos então por ação, que daria aqui um yield de 2,17 de uma só vez. Só a título de exemplo, para quem quiser ganhar R$1.000 de dividendos, deveria ter então investido na Caixa de Seguridade ao preço atual, R$ 46.060, né? Deixa aí nos comentários se você gostou desse dividendo. Ele subiu em relação ao último dividendo da empresa, já que a empresa vem buscando pagar dividendos trimestrais, né? Se você for ver, o último dividendo da empresa foi anunciado de 31 centavos, agora ela consegue subir para 32 centavos. Então vamos falar do resultado da Caixa Seguridade agora. Ela trouxe aqui um lucro líquido gerencial de 1.056,8 milhões, o que é 5,7% aproximadamente acima do esperado pelo mercado. O mercado esperava 1 bilhão, tá, de resultado, então veio acima do esperado. E também veio bem acima do resultado do quarto trimestre de 2023, né? Um salto de 14,6%. Em relação ao terceiro trimestre ele subiu mais 5,1% e no ano inteiro ele acaba subindo então 7,9%. Por que não subiu tanto no ano? Porque nós tivemos um trimestre ali da questão do Sul, né, que acabou atrapalhando, aí teve uma sinistralidade maior, ela acabou sendo salva pela questão dos resseguros, mas mesmo assim acabou impactando um pouco a empresa. Então, exceção àquele trimestre, teve um crescimento bem aqui acima desses 7,9%. De qualquer forma, a empresa, mesmo com um trimestre ali que deu problema, né, ela conseguiu ainda um crescimento no ano de 7,9%, que é muito bacana. Nós podemos dividir as seguradoras em 4 frentes. A frente de negócio de risco, tá? Que é onde tem a sinistralidade, onde acabou dando um problema ali, né, na questão do Sul, né? Nós temos a parte de acumulação, que é a previdência ali e tal, né? Onde cada vez, quanto mais ela recebe, mais ela ganha. Nós temos também a frente de corretagem, que é onde ela faz a corretagem ali para a Caixa Econômica Federal, ela só ganha ali na questão da venda, né? E temos a última parte, que é a parte do financeiro, onde ela investe o dinheiro que ela vai captando ali e vai rendendo ali na renda fixa principalmente, mas se ela quiser também pode investir na renda variável, onde ela quiser ali, né? Então são essas 4 frentes. A gente vai começar onde? No negócio de risco aqui. Vamos entender então o que aconteceu. E quando eu vou ver aqui a frente de risco, eu gosto também de ver qual é o mais importante. Então aqui, ó, o mais importante é o habitacional, número 1, a gente vê aqui que é o prêmio que mais conseguiu em 2024, né? Seguido aqui, ó, de prestamista é um empate técnico, são os segundos mais importantes aqui. E o terceiro aqui é o residencial, o terceiro mais importante. E aí, outros não estratégicos não é muito importante, porque não é estratégico, né? E o assistência aqui, então, é o quarto, né? É o quarto mais importante. Bom, então, olha só, o mais importante, o que aconteceu? Cresceu a receita em relação ao 3T e cresceu bastante em relação ao quarto T e cresceu no ano, né, 11,8%. Residencial também trouxe um belo de um crescimento, é o terceiro mais importante aqui, né? A empresa é muito forte em habitacional e eu acho que essa linha de residencial tende a crescer bastante também, né? Vai aí meio que na onda disso. Prestamista e vida, que tem a segunda maior importância, a gente viu que o prestamista ele acabou subindo ao longo do ano, embora ele oscile bastante. Trimestre, às vezes ele cai, às vezes ele sobe. Neste caso aqui ele ficou um pouco acima até do mesmo trimestre do ano passado. O vida,
é uma frente que sofreu um pouco na Caixa de Seguridade, não teve grandes desempenhos no mercado de modo geral, mas a Caixa ficou um pouquinho abaixo, mas ainda assim nada demais também, né? Caiu aqui 3,6 no ano. A assistência com um ótimo crescimento, que é uma linha mais nova, uma linha que tende aqui a apresentar um belo de um crescimento. A gente vê os seguros com um crescimento de 6,5% em prêmios. Um bom crescimento, num momento de cenário aqui apertado. Porque lembre-se que se a taxa de juros está muito alta, o financeiro melhora, mas a parte aqui do resultado do operacional acaba tendo alguma dificuldade. E olha só, quando a gente vê a sinistralidade, mesmo com aquele segundo trimestre mais difícil, nós conseguimos um número até que razoável, né? Não subiu tanto assim a sinistralidade, mas subiu um pouco. Só que se você olhar em relação já ao quarto T com quarto T, até que caiu um pouco aqui no geral. Então, ela conseguiu lidar bem mesmo com um cenário ali adverso. Só que o segundo T, né, deu uma disparada aqui, a sinistralidade, né? Mas já volta aqui a normal, está até um pouco abaixo ali. Com isso, a representatividade da parte de seguros da Caixa de Seguridade perde um pouco no resultado. Ela só sai de 48% em 2023 e vai para 44%. Então é uma frente muito importante, mas não é a única. 44% do resultado. Agora vamos ver as demais. Olha lá, negócios de acumulação. Negócios de acumulação, nós temos aqui 18,2% de crescimento no ano, um belo de um crescimento, né? Tivemos um crescimento muito forte também de quarto T contra quarto T e um pouquinho de crescimento aqui em relação ao 3T. Foi muito forte aqui o ano, né? A receita cresceu bastante aqui, 18,2%. Pode ver que a reserva está sempre crescendo, novo nível recorde aqui em previdência, em capitalização também, aqui vem crescendo muito, né? E também na carta de crédito consórcio, que é uma frente relativamente nova ali que ela colocou também, vem crescendo demais também aqui, né? E aí ela termina o ano então com essa frente de acumulação ganhando espaço no resultado, saiu de 24% e vai para 26%, com um bom crescimento que apresentou. E aí a gente entra então nos negócios de distribuição, que é onde ela vai ali comercializar. Então o negócio dela é vender, ela já nem se preocupa aqui com a questão da sinistralidade, né? Então ela acontece o quê? Ela ganha uma receita de corretagem e cresceu 16,8%. Um crescimento que aconteceu tanto nos negócios de risco quanto nos de acumulação. E com esse bom resultado de crescimento de 16,2% no ano, ela consegue também ganhar espaço aqui nessa frente de 28% para 30% do resultado, né? Então você vê que toda a empresa foi rodando bem até o momento. A gente só viu ali um problema pontual que foi o não recorrente e mesmo assim não foi o suficiente para afetar a empresa, né? Então esta, até o momento, é o segundo resultado mais importante da empresa, é a parte de corretagem. E aí a gente entra no quarto e último resultado da empresa, que é o resultado financeiro, né? Ela até consegue aqui um yield maior no pré-fixado, mas de modo geral a composição inteira da carteira dela rendeu praticamente igual ali, embora ela tenha mais recursos para aplicar inclusive, né? A gente pode ver que essa frente ela perdeu espaço também em relação a 2023, saiu de 31% para 28% e o lucro ficou praticamente igual, então ficou no 0 a 0 e aí, como as outras frentes cresceram, ela perdeu espaço aqui, agora representa 28% do resultado a parte financeira, mas é uma parte que está tranquila ali, né? De modo geral, a gente vê o operacional então ganhando espaço com esse crescimento aqui, fazendo agora 72% do resultado da empresa. É sempre muito bacana olharmos o índice combinado das seguradoras, que ele é o quê? Ele é o quanto, né, representa as despesas gerais administrativas sobre a receita operacional. Então, obviamente, quanto maior a despesa em proporção à receita, acontece isso aqui, que aconteceu no segundo trimestre, que a gente já entendeu, é não recorrente, então a gente não se preocupa com isso, e a gente vê que está com uma média aqui, baixa, né? Ela diminuiu a média. Em 2023 foi 56,1%. Vamos eliminar esse não recorrente aqui? A gente olha 55,4%, 55,5%, 55%. Então ela conseguiu até diminuir um pouquinho aqui, sem considerar o não recorrente. Quando a gente considera o não recorrente, aí tem essa alta aqui. Então, assim, ela continua evoluindo aqui as despesas em relação às receitas. Outro item bacana de olhar também é as despesas gerais
em relação à receita operacional mais o resultado financeiro que nós acabamos de ver ali também, que é do rendimento que ela tem ali na renda fixa e tudo mais, né? E aí a gente vê, então, mesma dinâmica, né? Segundo trimestre deu uma turbinada na sinistralidade, atrapalhou um pouco demais. Nós vemos aqui, ó, um pouco abaixo da média. Nesse caso seriam menos a distância, né? Porque o quarto trimestre ela não ganhou tanto ali no resultado financeiro. Mas ainda assim foi a mesma média do quarto trimestre de 2023. Em termos de cotação, Caixa de Seguridade valendo 14,74. Se a gente for ver o histórico recente dela, ela vem aqui fazendo um topo de aproximadamente 16,50 e um fundo máximo que ela fez aqui, ó, de 13,80 mais ou menos arredondando. Então, no momento, ela está mais próximo do fundo do que do topo recente dela, né? Pega aqui este topo até o preço atual, ela caiu 10,6%, e na minha visão, muito puxada aí pela questão dessa possibilidade de sair ali o IPO, né? Aliás, digo, follow-on, né? Oferta de ações, não o IPO já foi há um tempinho ali, né? E quando nós olhamos o histórico da empresa, é sempre bom que você reflita o que aconteceu no passado, porque eu vejo pessoas falando, não, que a taxa de juros quando ela cair, as seguradoras vão despencar junto. Cara, não necessariamente, tá? Por que acontece? Nesse período aqui, não era só, você se esqueceu, não era só Selic, nada disso. Primeiro, a empresa faz um IPO, é volátil mesmo no começo, então tem aquele oba-oba, aquela queda infinita. Aqui eu entro na Caixa de Seguridade, ela cai mais um pouco, né? O pessoal fica assustado, não sei o quê. Eu sempre bati o pé que é um case legal de crescimento, é trazer um bom crescimento, essa queda era interessante e a sinistralidade da pandemia ali iria passar, né? E aí deu no que deu, né? Ela ficou aqui, ó, de meados de 2021 até metade de 2023 de graça. Depois continuou barato, mas esse período aqui era o período que ela estava de graça, né? Este período aqui. E assim, é um conjunto de fatores. Você vê que tinha uma sinistralidade puxada ali pela pandemia, aliado a uma empresa de IPO recente, e mais ainda a questão da empresa estar num processo de crescimento, o processo ali que ela estava colocando a corretora própria e tudo mais, o pessoal começou a duvidar da Caixa de Seguridade, e é nesses momentos de ruídos é que fazem as grandes oportunidades, né? Eu me lembro de comprar, hoje você vai ver que o preço de cotação vai dar até um pouco abaixo de 6, mas na verdade o preço de tela, sem considerar os dividendos aqui, de tela era 6 e pouco. Imagina o yield que nós que compramos aqui no fundo estamos ganhando, yield on cost, né? Incrível. Então, às vezes os ruídos demoram para se resolver. Esse aqui não demorou tanto, mas às vezes demora, olha só. Como a seguradora segue tendo um bom resultado no lado operacional e o lado do resultado financeiro é beneficiado pela Selic, elas não estão no meio do ruído, né? Que o follow-on acaba ajudando um pouco aqui a Caixa de Seguridade a ter um pouco mais de queda. Pode ser que caia um pouco mais, com o follow-on sendo aí anunciado, que de certa forma é um pouco de ruído aí acontecendo na empresa, né? Mas óbvio que é um ruído bem menor do que aquele lá do passado, então a gente não vai ter o mesmo tipo de desconto, mas é aquilo, é uma empresa perene, né? Como podemos ver, o dividendo da empresa vem crescendo aqui, conforme seus resultados continuem a crescer nos próximos anos, o dividendo deve crescer junto ali. Além do resultado, a Caixa de Seguridade também deve, entre hoje e amanhã, anunciar a oferta de ações que eles têm de fazer ali para cumprir, né, o free float necessário para manter-se aqui em novo mercado. Eles são listados em novo mercado, né, que é o melhor nível de governança da B3, da Bolsa, e eles precisam atingir um free float de 20%, faltando então 2,75% das suas ações, no mínimo, a serem ofertadas via follow-on. Mas pode ser que eles resolvam ofertar uma quantidade maior. Vale lembrar que esse movimento não altera o controle da companhia, é o controlador vendendo uma pequena fatia ali, né, para entrar nas regras do novo mercado. Isso aqui é bem positivo por conta da liquidez das ações, que eles falam que já é bastante alta, eu não considero tão alta assim, mas ela vem aumentando, e com essa oferta de mais ações vai ficar ainda melhor. E aí quem deseja aquele tão sonhado operar ali com opções com a Caixa de Seguridade, talvez ficamos mais perto agora depois da oferta de ações, que deve aumentar a liquidez das ações, por consequência também ali das opções, né? Estamos falando de um volume de negociação de mais de 40 milhões por dia atualmente. Os fundos gringos sempre vão focar em empresas com maior liquidez, e o follow-on da Caixa de Seguridade aumenta mais a sua atratividade. Isso é verdade. Bom, nós só saberemos mais detalhes sobre o follow-on
quando ele realmente for divulgado ali, talvez seja aberto a todos, talvez seja apenas para investidores profissionais. Tanto Caixa Seguridade quanto Caixa Econômica Federal não falaram como que vai ser essa oferta de ações, se vai ser oferta primária ou oferta secundária. A primária é quando a empresa emite novas ações, ela gera novas ações e vende ao mercado para captar dinheiro, colocar no caixa ali para fazer algum investimento, alguma coisa do tipo. Eu acho que ela não precisa disso, então não acho que vai ser esse caminho. E o secundário é o quê? O secundário é simplesmente o controlador vendendo as ações existentes já na mão dele ali. A gente já viu que se ele seguir pelo secundário é só vender os 2,75 no mínimo ali, já está feito. Se for a primária, ela vai ter que emitir bastante ações ali para poder chegar. O controlador não pode ter mais de 80%, é isso, que tem que ter free float ali, né, de 20% livre circulando no mercado. Então não adianta ela fazer só 2,75 de ações aqui. E nesse caso, pode desagradar alguns, né? Porque se ela fizer uma oferta primária e fechar os investidores profissionais, ela vai diluir os acionistas na marra, né? Não que seja muito relevante, eu não me importo ser diluído, né? Mas é sacanagem no fato que você está emitindo novas ações e não está dando oportunidade dos acionistas atuais comprarem com valor descontado. Então não acho que ela vai seguir isso, pelo menos não em conjunto com oferta fechada a investidores profissionais. Vai ser uma sacanagem se acontecer isso. Se for secundária, tudo bem. Se for ali para os investidores profissionais, a gente vai ter que ver aí como é que eles vão decidir, né? O CEO da Gravos Capital crava um dividend yield para 2025 na Caixa Seguridade de 9%, tá? É um bom dividendo. Eles chegam a comentar aqui, né, que isso vai testar o apetite dos investidores em follow-ons, né, que faz tanto tempo que não temos nenhum tipo de oferta. A IPO, então, não se tem há séculos, né? Só que eu acho que não é bem assim, porque mesmo o investidor sem apetite, quando nós estamos falando de empresas seguradoras, elas se beneficiam de taxa de juros altas, então elas até que estão na boa ali. É o melhor setor para você fazer uma oferta de ações, seria esse. Não se esqueça do like no vídeo, considere se tornar membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos e também conversar comigo no Telegram, com o pessoal lá do canal, além do acesso à planilha de dividendos. Um abraço e até o próximo, valeu!